Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Finanças para Ti, que é um canal aí focado basicamente em tesouro direto. De vez em quando a gente fala de outras coisas. Vamos iniciar então mais uma semana de cobertura do Tesouro Direto e do Tesouro Nacional. Muito obrigado por você estar aqui, Natan Belmonte, diretamente de Porto Alegre. Bom, então começando com a estatística da semana, nós observamos na semana passada bastante volatilidade e houve algumas renovações de máximas que eu destaquei em alguns títulos que eu destaquei em verde. Então, como vocês estão vendo aqui no IPCA 26, nós tivemos aí máxima de quê? De abertura, certo? De abertura porque é o dado que o Tesouro oferece. 6,35, pessoal, taxa máxima aí da história do título, simplesmente da história do título. É muita coisa. Mas isso traduz um preço muito interessante? Não necessariamente, certo? R$ 3.109, bem longe do preço mínimo do ano que foi 2.976. Ou seja, o tempo continua sendo o vencedor. só isso, o tempo continua ganhando. Demais, certo? Nós temos as mesmas coisas e essa semana que passou foi praticamente igual em todos os títulos, pessoal. Foi uma semana assim de taxas altas e em que nós tivemos o que? Nós tivemos o aumento da taxa média em todos os títulos, que vocês estão vendo aqui que a taxa média do ano está muito abaixo das taxas mais recentes, e também um aumento dos preços médios. E também dos percentis ou quartis, tá? Praticamente todos eles foram reajustados para cima, como vocês podem comparar aí os dados no visual. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do IPCA 26 também. E o ponto aqui é o seguinte: nós temos uma. Aqui são taxas de fechamento. Nós temos uma ligeira inflexão para baixo, mas isso aqui seria suficiente para dizer que o mercado está relaxando, pessoal? Eu acho que não. Até porque não foi em todos os títulos que isso aconteceu. Pode ser um movimento parecido com isso aqui, em que baixou, até ficou uns dias assim e depois recuperou. Ou se a gente colocar 90 dias, pode ser um mero andar de lado. E aí caiu um pouquinho, depois volta e ao invés de andar entre 5.4 e 5.6, talvez ele ande entre 6.2 e 6.4. É uma possibilidade. Mas chama atenção essa quedinha. Será que é suficiente para dizer que a tendência mudou, que vai para queda? Não. Não acredito nem um pouco nessa possibilidade. O IPCA 35, pessoal, foi lá no dia 11, então nessa semana não houve nenhuma quebra de máxima, mas o que aconteceu? A taxa média subiu, o quartil subiu também, e enfim, essa alta está puxando toda a média, todo o conjunto de dados está puxando tudo para cima. IPCA 45 também ficou lá no dia 11, a máxima, e nós temos a mesma coisa. Aumentou a taxa média na semana, aumentou o quartil em termos de taxa, e aqui em termos de preço diminuiu, pessoal. Aqui diminuiu, aqui é uma exceção. Vejam aqui, ó, o preço médio do ano diminuiu para 1.087, diminuiu R$ 2. E no quartil também diminuiu R$ 2. Por quê, pessoal? Porque esse papel aqui sente muito a marcação a mercado. Como a taxa está em alta, está subindo, sim, reduz um pouquinho o preço médio, mas isso não é problema porque a magnitude é muito pequena, como vocês viram. Tesouro IPCA com juros 32, pessoal. Não tivemos renovação de máxima, mas olha aí, ó, a taxinha média aumentou 3 basis points, 5,66 para 5,69. Também a taxa do melhor quartil e para todos os títulos, pessoal. As taxas de hoje estão no melhor quartil. Elas estão ali entre o melhor quartil e o máximo. Essa que é a verdade.
E esses títulos aqui, falta menos de um mês para pagar o juro, né, pessoal? Dia 15 de agosto aí teremos o juro aí na continha. IPCA 40 com juros também aumentou a taxa média do ano para 5,71 agora, bem inferior aí às taxas mais recentes. Tesouro com juros 55, Tesouro IPCA com juros 55, também ficou lá no dia 12, a taxa mais alta, mas olha, 6,32, 6,20, está muito perto. O preço abaixo de R$ 4.100, abaixo na média, inclusive, olha, quase que um empate técnico aqui, ó, 4.079, 4.089, 4.080. Praticamente um empate técnico aqui na média de preços e a taxa média aumentando e o quartil também aumentando. Não, ficou igual, o quartil ficou igual. Aqui deu uma estabilizada. Bom, pessoal, sobre os tesouros IPCAs eu também quero comentar o gráfico do 35. Então, acabei falando dos IPCAs com juros no meio do caminho, mas vocês entendem. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, vem de maneira bastante útil isso aqui. Porque, assim, quem defende, por exemplo, que está havendo um relaxamento aí no mercado, pode dizer que isso está acontecendo só no curto prazo. E aqui é o meu ponto. O 35 e o 45, eles não estão dando folga na curva. Eles estão mantendo o nível. Então isso aqui continua, na verdade, uma grande interrogação se não pode voltar a subir a qualquer momento. Enquanto que o 26 fez um movimento discreto de queda e o 35 e o 45 não. Por que eu falo 45 também? Porque a taxa é a mesma, certo? Então esses aqui estão mantendo, os longos estão mantendo, certo? Esse é o dado aqui que eu queria deixar fechado aí para os IPCAs principais. Agora vamos falar dos prefixados. Prefixado 25 na tela, e nesse título nós tivemos abertura de máxima 13,51 no dia 20. Então esse renovou a taxa máxima. E qual foi o preço lá? R$ 733. Ou seja, acima do preço mínimo do ano. Interessante, né, pessoal? Então, o pré-25 ele já tem um pouquinho de rentabilidade pelo tempo. Vamos ver quanto que era a taxa quando ele teve esse preço mínimo, R$ 718. Eu acho que eu deixei marcado na planilha, deixei. Olha só, pessoal, foi 12,5 lá no dia 14 de março. 12,5 no dia 14 de março. Melhor preço. No entanto, a taxa bem menor do que a atual, acima de 13%. De novo, pessoal, 2-0 para o tempo. Mais uma que o tempo ganhou. Pré-29, pessoal. Tivemos aí no dia 20 outra quebra de máxima, 13,59 agora, e ao mesmo tempo, preço mínimo. Por que, pessoal? Por que aqui a taxa máxima correspondeu ao preço mínimo? Porque ele tem muito mais prazo do que o pré-25. O pré-25 não traz a valor presente 6 ou 7 anos. Ele traz a valor presente ali 2 anos e meio. Então isso faz toda a diferença. Claro que à medida que esse pré-29 for correndo o tempo, ele vai ter essa estabilidade, mas isso é lá para 2026. Então falta muito. Vai oscilar bastante até lá. O interessante é que tanto na média quanto em todos os quartis, claro, o preço mais caro foi R$ 492, ele ainda dobra o capital de maneira bruta. O que aconteceu com a taxa média? Subiu bastante, 6 basis points. E o melhor quartil também subiu 7 basis points. Então, uma subidinha bem forte. Sobre os gráficos, pessoal, quero ver o gráfico aqui de um prefixado aqui, só um pouquinho.
aqui eu também vou falar dos dois em conjunto. Então o pré-25 com um gráfico muito semelhante ao IPCA 26. IPCA 26 aqui, pré-25 aqui. Com essa queda, vocês viram, pessoal, a queda no IPCA é mais suave. A queda no pré, ela é mais agitada. Ela tem um desenho mais feio. Então, mas enfim, um certo, entre aspas, alívio de curto prazo. Vamos ver no pré-29 como é que foi isso. Também tem o alívio. Mas o prazo não é tão grande quanto do IPCA 35 e 45. E de novo, eu continuo achando que isso aqui não quer dizer muita coisa, tá, pessoal? Em seguidinho eu já vou dar a minha opinião aí do que eu tô pensando aí para essa semana. Voltando aqui para nossa estatística, faltou o pré-33 com juros, que também teve renovação de máxima, 13,7, e de preço mínimo. Bom, ele tem mais prazo que o 29, apesar de pagar juros, ele tem uma duration bem alta. Então, sim, ele vai, quando ele renovar a máxima, por enquanto ele vai renovar o preço mínimo também. R$ 811, um preço realmente muito baixo. A R$ 811, pessoal, a gente vai parecer um pouco estranho para vocês, mas vamos fazer a continha aqui para mostrar. Tem uma proteção para a inflação? Tem, tem. É ridiculamente pequeno, mas tem. Vamos mostrar para vocês como é que a gente faz a continha. Então, assim, eu tenho 811 com 99, que ele vai chegar a R$ 1.000, certo? Então, essa diferença, eu faço assim, 1.000 dividido por 811 com 99, é de 23,15%, tá? É só tirar a unidade e multiplicar por 100. 23%, eu sei que de maneira bruta, ele vai me pagar no vencimento. Então, se eu tenho 10 anos para o vencimento, é a mesma coisa eu tirar a raiz 10, ou elevar a 0,1, eu tenho a inflação anual que esse título está protegendo. Opa, não é 0,1. Menos 1 vezes 100. Então, pessoal, se, e somente se, o Brasil tiver uma inflação de 2% ao ano até janeiro de 33, esse título está protegendo contra a inflação. Pessoal, isso é uma mera curiosidade, tá? Não desce a lenha aí nos comentários, porque isso é só uma curiosidade. Mas ela é tão inusitada que eu achei que valia a pena mostrar para vocês. Mostrar para vocês. Até isso seria possível. Mas é claro que essa média ela é absolutamente irreal. Para o Brasil, de inflação de 2% ao ano por um prazo tão longo. Bom, minha gente, vamos lá para nossa opinião. Eu tô muito curioso com isso aqui. Dia 26, amanhã, então nós teremos aí o IPCA 15, que vai trazer um pouco da inflação de junho e um pouco da inflação de julho. E aqui sim nós já teremos o impacto da redução do preço da gasolina. Eu acho isso muito importante. Vamos ver como é que vão ficar também as projeções da Anbima para os próximos dias, porque aquela deflação de 0,63 negativo, aquela deflação, ela acaba terça-feira. E aí eles vão renovar a projeção com base no IPCA 15. Tá? Eles vão fazer uma nova projeção e aí a gente vai ter esse dado quarta-feira. Eu vou comentar o geral, certo? Então, eu estou esperando muito isso aqui, certo? Porque o pessoal agora no mercado está comentando que a deflação pode se estender por 2 a 3 meses, pessoal. Faz sentido? Um pouco faz. Um pouco. Por que eu digo um pouco? Esse pessoal deve estar fazendo o seguinte comparativo. Deve estar pensando assim, lá em março de 2020, quando a gente teve deflação por 2 ou 3 meses, e a inflação que veio depois foi 0,11, foi muito baixa,
o que aconteceu? O barril Brent do petróleo, o futuro dele chegou a ser negociado como negativo. E até onde eu me lembro, pessoal, a gasolina aqui na minha cidade, na cidade onde eu moro, que é Porto Alegre, eu acho que o preço mínimo naquele mês foi 4,60, mas eu não tenho certeza, tá? E agora, com essa quedinha aí que houve, motivada pela redução da Petrobras, os preços aqui na cidade estão a 5,60. Isso é uma boa da gente trocar uma bola aí nos comentários e você me dizer como é que tá o preço da gasolina na sua cidade. Aqui tá 5,60, é fácil de achar em vários postos. Claro, tem postos cobrando um pouquinho mais. Então, assim, pessoal, claro, o preço do barril, o preço internacional do petróleo tem que continuar caindo para chegar a níveis mais baixos, penso eu, para a gente ter realmente uma deflação por um período um pouco maior. Eu não estou acreditando tanto que isso vá contaminar tanto o índice assim por 3 meses. Pode ser que sim, pode ser que sim, mas não seria a minha a minha aposta, digamos assim, maior. Eu acho ainda que fica restrito a julho, mas posso estar errado, certo? E, bom, e aí nós vamos saber também, no final da tarde de terça, se vai continuar com a deflação na projeção da Bima, porque isso impacta o nosso VNA do Tesouro Direto até que saia a inflação oficial, aí sim de julho, a inflação cheia, que não sei se vai sair dia 7 ou 8 de agosto, alguma coisa assim, certo? Quanto ao mercado em si, então, então fechando parênteses, essa é a primeira parte, né? Esses impactos mais imediatos da deflação e essa ligeira tendência que nós temos aqui no Brasil para as próximas semanas, né? No mercado internacional, eu acho que tudo vai continuar meio imprevisível, e a minha sensação é que as curvas não vão ceder, tá? Eu acho que ainda vão continuar com ótimas oportunidades e que as taxas vão continuar nas alturas. Eu ainda não consigo ver uma queda, um motivo forte para queda. De novo, o que pode fazer isso mudar? A inflação mundial reverter, sei lá, o preço do barril do petróleo derreter. Não essas quedas assim de 7, 5, 7, 8% que está mostrando. Não, cair para valer. Cair forte. Cair 2 dígitos percentuais ou mais. Aí sim, bem dentro lá, claro, mais do que 2 dígitos seriam 3, não. Bem mais do que 10%, eu quero dizer. Aí sim, isso pode dar uma freada na inflação global, pode dar uma leve brecadinha essa queda que houve, pode dar, se não voltar a aumentar por qualquer fato, qualquer fala, qualquer evento, em qualquer canto do mundo, pode fazer esse preço mexer e aí desfaz a queda e aí se vai por água abaixo tudo. Então eu acho que tem muita instabilidade ainda. Eu não pensaria em redução das taxas tão cedo. Pode ser que aconteça essa leve reduçãozinha que a gente está vendo, tipo o do gráfico do IPCA 26? Pode, mas de novo, isso não quer dizer nada, porque eu acho que o grande fator é isso, é a inflação mundial e a alta de juros dos bancos centrais mundo afora. A gente viu aí o Banco Central Europeu aumentando, surpreendendo, entre aspas, o mercado, saindo do... Pessoal, para eles é muito. Saindo do juro negativo nominal para 0,50. Meu Deus, isso é... Você colocava o seu dinheiro no Tesouro da Alemanha, você tinha lá menos 0,25 ao ano, uma coisa assim. Na Suíça, menos 0,75. Bom, a Suíça não faz parte do euro, ela tem a sua moeda própria ainda. Mas vejam, é uma mudança brusca, é muito forte isso. É forte. Pense na realidade deles. Na realidade deles, pessoal, renda fixa é proibido. Você coloca lá é onde você perde menos. Ora, que investimento é esse? Então você realmente tem que ir para o mercado de renda variável, seja ele o que for. Seja, eu digo empresas, imóveis, seja o que for, tá?
Então, é uma mudança muito forte. Então, sim, pode ter um efeito de tirar um pouco o dinheiro do mercado, da economia real, deixar o dinheiro parado nos bancos e reduzir um pouco a inflação. Pode, pode, certo? Mas eu ainda acho tímido. Eles também estão com inflação aí muito parecida com a inflação americana, na casa de 8, 9% ao ano. E se você for ver juro real para eles, continua um soco no estômago de negativo, né? Menos 7,5 é uma coisa assim que, felizmente, aqui no Tesouro Direto, a gente está falando em juro muito positivo. No Tesouro IPCA, então, realmente é uma tranquilidade, né, pessoal? É aí que a gente vê a diferença das coisas. E como falta para o Brasil chegar numa realidade dessas. E claro que uma realidade dessas, por exemplo, se eu não sei como é que é o mercado de fundos imobiliários na Europa, mas eu sei que não é a mesma coisa que os REITs americanos. Mas imagina, pessoal, você tendo aí no Brasil uma taxa de juros e uma inflação como na Europa. Claro, não alta assim, mas o normal deles, que seria 2% ao ano. Olha o que seria, né, os fundos imobiliários no Brasil, o que seriam, né? Mesmo pagando 5 ou 6% ao ano, seria já excelente se a realidade fosse essa. Mas infelizmente a nossa realidade ainda é da renda fixa, muito muito diferente, né, do que acontece lá. E aí eu também penso o seguinte, com esses últimos movimentos aí que estão acontecendo, dá uma tranquilidade bastante boa para quem está posicionado em prefixado, pessoal, certo? Isso aí a gente também tem que comentar. O prefixado, bom, nunca me assustou, mas vou dizer assim, ó, que agora me assusta menos ainda. Ou a frase que estava pronta, mas eu não falei, que eu vou falar agora, o prefixado não me assusta mais. Sim, sim. Sim, eu fiquei ali com um pouquinho de bronca com os prefixados quando eles estavam pagando menos que a Selic, mas já ultrapassaram em pequena margem, ultrapassaram em alguns momentos aí, ficaram acima dos 13,25. Talvez isso se desfaça, não sei. Mas, enfim, com a deflação tão falada e tal, eu vejo o seguinte, pessoal. Agora, saindo um pouco do curto prazo, né? Porque a minha sensação para a semana é de curtíssimo prazo, que eu acho que as taxas vão ficar assim. Mas pensando num prazo médio de 2 anos ou 3, talvez, essas respostas vão acontecer no mundo de redução de inflação. Vão acontecer. E aí esses prefixados, pessoal, vão virar assim taxas. Quem tiver vai estar muito tranquilo. Vai estar muito tranquilo. E o IPCA mais 6, então. Olha, pessoal. É um baita título também. Então, minha gente, diversificar, né? Diversificar. Ah, eu tô preocupado porque agora o VNA tá caindo no Tesouro IPCA. Bobagem. Bobagem. O impacto é muito pequeno, como eu mostrei já num vídeo aqui semana passada. Bom, se você está muito preocupado com isso, diversifica um pouquinho. Um pouquinho. Não tira a minha frase do contexto. Um pouquinho em prefixado. Não vai ter grandes problemas, certo? Mas não estou recomendando, estou dando uma informação para você refletir sobre. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.